faz parte desses Brasis de um Brasil tão grande. Gente tão diferente, mas de essência tão igual. Gente que se sente perto por ter um só Senhor Jesus Cristo no coração. Gente que chora junto, mas que se alegra e canta no final. Pela coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IPI de Mãos segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor. Pela coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IPI de Mãos segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor. Eita igreja abençoada, esta igreja de Jesus. Pode ser um churrasco, um chimarrão, carne de sol, um baião, macaxeira ou pinhão, tainha, dourado e tudo de feijão. Não importa a distância, nos unimos na mesa e partilhamos o mesmo pão. Somos igreja amada, família unida em uma só missão. Pela coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IPI de Mãos Dadas segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor. Pela coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IPI de Mãos Dadas segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor. Eita igreja amada, igreja abençoada. Aleluia. Boa noite! Ô, rapaz, olha nós aqui outra vez. Nós aqui outra vez em mais um papo de primeira com todos vocês. É de primeira. Sempre de primeira, sempre de primeira. Boa noite, meu pastor Kleber. Como vai o senhor? Boa noite, meu pastor André. Que alegria reencontrá-lo. Agora já adaptado ao calor da parte sul do globo terrestre. Que satisfação. Pois é, rapaz, mas... calor também é bom frio, é bom calor, tudo vem de Deus, né? Tudo vem de Deus. E para você que está chegando agora, deve estar estranhando, né? Peraí, é uma transmissão? É ao vivo? É o papo de primeira, meus irmãos. A diferença é que o nosso convidado hoje nos obrigou, óbvio que ele não nos obrigou, mas por uma questão de logística, né? Gravação, da combinação, nós tivemos que gravar no horário alternativo. Por quê, pastor Kleber? São quantas horas de diferença? 8 horas de diferença. Então seria muita maldade a gente aqui fazer o nosso convidado lá do outro lado do globo acordar de madrugada para fazer um ao vivo com vocês. Né? Pois é verdade. É verdade. Então, mas antes de chamar o nosso convidado, nós temos que chamar a nossa estagiária. Não, rapaz, hoje nós é que seremos estagiários dela, né? É verdade. É verdade. Ela é anfitriã e nós somos os estagiários dela. Hoje ela vai orquestrar o papo de primeira. Então, vamos chamar a nossa estagiária e deixar de conversa, né? Rapaz, é muita competência, muita experiência. Quem será? Keila. Boa noite. Boa noite, Keila Bandeira. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Né? Pela primeira vez, exatamente. De muitas. Verdade. Quero dizer para os irmãos que estão nos acompanhando em casa, nossa irmã Keila Bandeira,
missionária também de formação, ela é a grande responsável por esse Papo de Primeira especial. Eu não estou colocando nem número nesse Papo de Primeira, né? Porque, por causa da Edição especial, especialíssima. Essa é uma edição muito especial, que foi possível, graças a Deus, em primeiro lugar, e a nossa irmã Keila. Por que, Keila, que esse programa é tão especial? Então, porque o nosso convidado, né, é internacional, como vocês já falaram, e é um amigo, né, um companheiro aí de caminhada, de missões. Eu já conheço aí há uns 7 anos, mais ou menos, e já tive o prazer de ouvi-lo ministrando junto com a sua esposa e os seus filhos, e vamos convidá-lo, né, para estar conosco, para compartilhar um pouco da vida dele. Vamos ouvi-lo. Vamos lá. Seja muito bem-vindo, pastor Homero Aziz. Ai, que alegria, graça e paz, pastor André. Olha, eu estou aqui me deliciando, antes mesmo da gente começar o nosso bate-papo, primeiro com essa abertura, já me deixou de coração pulsando. Eu amo, minha esposa é de Recife, então eu já tenho um quezinho no Nordeste, né? O meu restaurante favorito é em João Pessoa, que é o Mangai. E eu gosto muito de música de cordel. Aí vocês misturam tudo isso aí e esse sotaque maravilhoso de vocês. Que alegria eu falar com vocês hoje, viu? De verdade. Deixa eu só dizer para o Homero que eu moro a 50 metros do Mangai, aqui em Natal. Você tá de brincadeira. O Mangai é nosso, viu, Homero? Tô só... Não, Keila. O Mangai começou em João Pessoa, mas cresceu... Começou em João Pessoa. Ele cresceu aqui em Natal. E começou exatamente aqui nessa rua e eu pensei que era o contrário. Não, começou lá. É uma história até bonita para a gente contar em outro momento. Aí vai dar um papo de primeira. Trazia produtos da fazenda para vender na rua e vendia um cafezinho, não sei o que, de repente virou um restaurante. Para você, para você que está chegando agora, né? Você daqui de Natal, junto com a gente, eu, pastor Kleber e Keila, a gente tem que se preparar para quando o Homero vir para Natal, né? Você já conhece Natal? Vamos ter um encontro no Mangai. Olha, eu gosto tanto da cidade de vocês que a minha lua de mel foi aí. Mas olha aí. Meu amigo. Ótimo. Você começou seu casamento no céu, meu amigo. Maravilha. Olha, é o seguinte, literalmente. Se vocês me trouxerem pro Mangai, não precisa nem comprar passagem aérea, eu vou aí. Tá certo. Eu vou aí por mim mesmo. Bom, já tá pago o almoço, o jantar, se quiser. O pastor Kleber paga o almoço e eu pago o jantar. Já tá combinado já. Para você que está chegando agora no Papo de Primeira, 1 década e meia após o início do seu ministério, Homero Aziz se tornou internacionalmente conhecido por seus esforços na defesa de cristãos perseguidos. Juntamente com Débora, sua esposa, Homero é membro fundador da Associação Missionária Família Aziz, cuja missão é fortalecer árabes cristãos para alcançar árabes para Cristo. Há 6 anos, o casal atua como missionários em tempo integral no Oriente Médio, onde residem com os seus 3 filhos. Homero, mais uma vez, muito obrigado. Em nome da Primeira Igreja, do Conselho da Primeira Igreja, seja muito bem-vindo a essa nossa sala virtual de bate-papo, onde nossos irmãos, muito bem-vindo mesmo, né, nesse momento devem estar desejando a paz do Senhor para você aqui no meio dessa transmissão. Glória a Deus. E ó que eu vou olhar depois, pode ter certeza. Maravilha, muito bom, muito bom. Bom, agora eu vou passar a palavra para Keila, nossa estagiária anfitriã, né? Ela que vai começar o nosso bate-papo. E ela tem a primeira pergunta para você nessa noite de sexta-feira. Vamos lá, Keila. Então, Homero, muito prazer estar aqui com você, poder te ouvir, né? Acho que pela 3ª vez. Já te ouvi em Campinas, acho que 2 vezes, numa igreja, junto com o pessoal da Jocum. E foi muito rico, né? Faz tempo que eu falo para o pastor Kleber de você, né? Inclusive já tentamos trazer numa conferência missionária. Infelizmente não deu, você não tinha agenda. Mas hoje Deus nos deu essa oportunidade, né? E assim, eu queria
começar pedindo para você contar um pouquinho, né, da sua história, como você chegou na Jordânia, no Oriente Médio, por que Jordânia, né? Deus te chamou, você simplesmente decidiu ir. Eu sei que muitos jovens na igreja, eles têm até o desejo de fazer missões, mas eles ficam pensando, não, isso é um chamado muito específico, são pessoas que são chamadas especificamente para isso. Então, como foi com você essa questão? Quais foram as suas dificuldades até chegar aí? Conta um pouquinho para nós desse começo. Tá certo. Bom, primeiro que ele é um prazer te rever, dessa vez de forma virtual, né? Mas, assim, a nossa história, como você tem acompanhado ao longo desses anos, ela tem muito a ver com a trajetória da nossa família, né? A gente tem um ministério que é muito familiar e a nossa história gira em torno de toda essa questão familiar. Primeiro, a minha esposa, a Débora, ela é filha de missionários presbiterianos e que trabalharam com plantação de igrejas aí pelo Nordeste, até que chegaram em São Paulo e trabalharam por muito tempo lá em Santo André, em São Bernardo e Santo André, lá em São Paulo, até que foram para a capital e ali, como o pastor Ercílio, meu sogro, começou a trabalhar pastoreando uma igreja e a minha sogra virou professora de seminário, evangelismo e discipulado. Eu me converti há quase 19 anos atrás e fui discipulado por um casal de missionários, na época da igreja quadrangular, hoje eles estão na igreja presbiteriana, e esse casal assim, muito apaixonado por missões mesmo, injetaram no discipulado que fizeram comigo, né, missões. Então, desde a minha história de conversão e desde a história da minha esposa Débora, desde pequena, missões estava no nosso coração por causa de toda essa jornada que a gente teve. Então, quando a gente começou a namorar, a gente depois se noivou e a gente estava ali para casar, a gente vai completar aí, entre namoro, noivado e casamento, 17 anos que a gente está junto, a gente tinha no coração o desejo de ir para o transcultural. Então, toda a nossa história, a gente foi construindo em direção ao transcultural. Tanto na formação, eu fiz letras tradução, meu mestrado é em letras, eu fiz vários cursos e trabalhei com essa parte de tradução, era minha paixão, os idiomas e tradução. E a Débora na área de esportes, ela é educadora física, trabalhou por muitos anos em uma grande rede de academias, e a gente, toda a formação dela, pós-graduação, e a gente fez seminário Betel brasileiro, com uma concentração em missiologia, toda a nossa história ali, antes de chegar no campo, ela já girou em torno desse coração voltado para o transcultural. Ainda assim, a gente trabalhou muito no Brasil com missões urbanas, então a gente respirava missões, por causa do nosso discipulado, no caso dela de família e no meu dos meus pais na fé, assim, um discipulado cheio de missões, né, no coração desse ensino, dessa caminhada de evangelização, já desde o início das nossas jornadas. Então, para nós, o transcultural foi muito natural. A gente só esperava e orava pelo dia em que isso ia acontecer. A Débora tinha uma palavra de Deus que ia acontecer quando ela fosse casar, e Deus me deu uma palavra de que isso ia acontecer quando o bebê era o relógio, quando o bebê fosse nascer. Então a gente foi trabalhando nessa nossa formação, até que quando o nosso primeiro filho, né, ela estava grávida do nosso primeiro filho, a gente começou a se questionar, será que é o tempo de Deus? Né, eu já estava trabalhando numa grande organização internacional, a Missão Portas Abertas, trabalhei com eles por quase 7 anos e já tinha tido muitas experiências transculturais em diversos países fechados, contrabandeando Bíblias, encorajando órfãos e viúvas, levando equipes para vários lugares do mundo. Com a Portas Abertas, eu cheguei a fazer 30 viagens de campo, então eu já tinha criado uma experiência no transcultural, apesar de não estar lá. E muitas dessas viagens a Débora teve a oportunidade de ir comigo. E aí, em 2013, eu trouxe uma equipe para trabalhar aqui na Jordânia, na fronteira com a Síria, no meio da crise de refugiados. Uma pequena igreja perseguida da Jordânia se levantou no início daqueles números massivos de 100, 200 mil refugiados, né, atravessando a fronteira da Jordânia em questão de dias. Essa igreja, que é a única nessa região, no deserto do norte do país, se levantou para apoiar os refugiados. E a gente, então, veio para cá para atuar com eles, em 2013, ainda em nome da Portas Abertas. E
aquela experiência foi tão impactante para mim, para minha esposa, de que a gente entendeu, ela estava grávida, foi o tempo e as experiências que a gente teve aqui no Oriente Médio, e a gente entendeu que era o momento para a gente dar esse passo e ir para o transcultural. E em 4 meses, as portas todas se abriram, os recursos chegaram, Deus fez tudo de uma forma muito natural e a gente veio parar na Jordânia. E a gente veio parar com um desejo no coração, Keila, de doar os 15 melhores anos da nossa vida para obra transcultural. Então, quando a gente tomou aquela decisão, saímos com o bebê pequeno e deixamos os nossos empregos e vendemos o carro, vendemos todas as coisas, pegamos o dinheirinho que a gente tinha e viemos para cá, para o Oriente Médio. Eu era pastor no Brasil também, e pela Igreja do Brasil para Cristo, a qual eu pertenço ainda hoje no Brasil, e aqui a Convenção Batista me acolheu como pastor. Então, de pentecostal, virei batiscostal, e hoje sou pastor aqui numa igreja batista. Meu visto é religioso, eu trabalho nessa igreja local como um dos pastores dessa igreja. No início era somente eu e a minha família, depois a gente conseguiu que um dos pastores que supervisionava o campo, ele se tornasse pastor integral, a gente levantou sustento para ele, e Deus foi nos dando graça, a gente já ordenou aí 2 outros pastores locais ao ministério, então hoje nós somos, e mais um pastor brasileiro chegou, então nós somos 5 pastores na igreja aqui da Jordânia. E então a gente passou a usar a igreja local para desenvolver todo o ministério que a gente queria fazer aqui no mundo árabe. E como a gente tinha uma paixão por igreja sofredora, e a igreja da Jordânia é uma das igrejas sofredoras, uma das igrejas que tem mais restrições e sofre maior perseguição, especialmente considerando esse bloco de países árabes, considerando o mundo muçulmano, a gente então decidiu doar a nossa vida a partir da Jordânia para alcançar aqui a região ao redor. Então começou assim, né? Não foi nada sobrenatural, veio um anjo do céu que falou, não, você tem... Não, a gente respirava missões, a gente entendia que missões era parte da nossa vida cristã, e o transcultural, ele, na verdade, era parte do processo da jornada. A gente nunca se sentiu dessa forma assim, Deus me chamou para a África, Deus me chamou para a Jordânia, né? Na Bíblia não tem um chamado territorial, né? A gente tem ali os dons funcionais da igreja, e esses dons, eles podem ser utilizados por qualquer membro da igreja, de acordo com o que o Espírito Santo distribui, em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento da vida de cada um de nós. Então, o meu coração é pastoral e do ensino. E a Débora também, ela assim, a gente ama cuidar de gente. E a gente cuida de gente no Brasil e a gente cuida de gente no Oriente Médio. Só que Deus soprou a gente, né? O Espírito Santo deu um sopro ali e jogou a gente para o lado de cá para cuidar de gente daqui e especialmente cuidar desses que são essa parte da igreja que sofre aqui nessa região, né? E aí eu espero nesse bate-papo nosso poder contar muitas histórias desse povo daqui. Homero, eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Perplexo. Você está compartilhando com a gente onde você está situado, né? E a gente vê muita coisa pela televisão e fica até assustado e preocupado. Então, assim, como você se sente tão à vontade para falar, estando num contexto tão, assim, desfavorável, sem receio algum de sofrer algum tipo de retaliação ou da sua segurança e da sua própria família ser afetada? Porque ser cristão, onde você está, exatamente. É risco de vida. Conta pra gente. Então, porque que você compartilha numa boa com a gente. Puxa, pergunta muito legal. Assim, pastor André, primeiro, existem muitos paradigmas incorretos acerca da realidade no mundo muçulmano e no mundo árabe. Então, eu mesmo cheguei aqui, apesar de ter muitos e muitos anos de caminhada, especialmente com países fechados, antes mesmo de chegar aqui, eu cheguei com um arcabouço de ideias e de preconceitos e de paradigmas sobre a realidade aqui que não condiziam com a realidade. Então, a gente não pode generalizar um mundo árabe tão complexo, tão cheio de etnias, de povos, de realidades
culturais, linguísticas, de realidades econômicas, sociais e governamentais tão variadas. Então, a gente não pode pegar uma região tão complexa e dizer que tudo é igual. Acontece tudo no que... pacote, né? Exato. Acontece que a percepção que a gente tem do mundo muçulmano e do mundo árabe é aquela percepção dos livros das biografias missionárias, dos testemunhos de 2, 3 décadas atrás, que marcaram a geração da igreja e que refletiam a realidade daquele tempo. Ah, mas acabou a perseguição? Não, tem muita perseguição aqui. Mas da mesma forma que a gente vive no Brasil uma realidade globalizada, em que a internet, os meios de comunicação e as formas de expressão, elas variaram, mudaram, se reorganizaram, avançaram ao longo desses anos, isso da mesma forma que afetou o Brasil e tantos outros lugares no mundo, afetou aqui também. Só que parece que no que tange a forma como a gente olha para o mundo de cá, a gente continua olhando com aqueles óculos de 20, 30 anos atrás. E eu já cheguei a ouvir de voluntários, olha, eu já trouxe mais de 3 mil voluntários aqui na Jordânia, nesses 7 anos aí que a gente completa agora, nesse mês de junho, de ministério aqui na região. E cerca desses 3 mil, mais de 2 mil são brasileiros. E não foram poucas as vezes que eu ouvi de visitantes que falaram assim, nossa, eu nunca pensei que a Jordânia ou que o mundo muçulmano fosse isso. Teve gente que chegou a falar assim, não, mas eu imaginava que não era assim tão civilizado, que não ia ter, né, regiões urbanas com carros desse jeito. Eu pensei que era tudo deserto, que era tudo tribo, que era tudo... As pessoas não têm ideia, né? Elas veem aquelas coisas dos filmes, né? E pensam que tudo é camelo e deserto no Oriente Médio, e uma mulher de niqab só mostrando o olho, ou de burca não mostrando nada, e pensa que o mundo muçulmano é só isso. Quando não é. Existem contextos em que isso é uma verdade? Certamente. Eu poderia, se eu estivesse, por exemplo, no ministério bivocacional, vamos falar em um país, para não falar Arábia Saudita, apesar que tem muito brasileiro lá, vamos dizer assim, lá no Kuwait. Imagina que eu estou morando no Kuwait e eu estou trabalhando com nativos, eu sou dono de uma empresa no Brasil que trabalha com engenharia petrolífera, estou lá como missionário, eu vou poder falar abertamente, igual o Homero está falando a partir daqui da minha realidade? Não, são contextos completamente diferentes, do mundo muçulmano, com realidades muito distintas, mas parece que tudo as pessoas colocam na mesma caixa. Então, essa minha liberdade, ela reflete, primeiro, uma avaliação da realidade aqui do mundo árabe, de uma experiência intensa, né? Eu moro na Jordânia, mas eu tenho residência no Iraque, eu plantei uma igreja na Turquia, uma igreja no Iraque, eu tenho projetos fixos na Síria e no Egito que eu plantei, e eu conheço... tudo quanto é região aqui, pastores e convertidos, e tudo quanto é a realidade da nossa região aqui, do Oriente Médio Próximo. Então eu posso transitar nesse contexto, entendendo bem as restrições que eu tenho diante de cada um dos contextos em que eu tenho as minhas diferentes ações, iniciativas aqui. Então, isso me dá essa liberdade. Uma segunda coisa que me dá bastante liberdade é que eu e a minha família, a gente se identificou com a igreja árabe. Então, eu sou pastor de uma igreja jordaniana, meu visto é religioso, eu trabalho, eu sirvo, né, não recebo salário, mas eu trabalho e sirvo para a minha igreja, que é uma igreja árabe, tanto aqui na Jordânia, quanto a igreja no Iraque, quanto a igreja na Turquia. Então, isso significa que eu não me vejo, do ponto de vista familiar, pessoal, individual, como simplesmente um estrangeiro que veio para cá para trazer uma lição para essas pessoas. Eu me vejo parte da Igreja Global de Jesus e como parte dessa igreja, Deus me deu uma tarefa de ser um com essa igreja árabe e nisso eu me identifico com eles de forma total. E eu tenho que dar o exemplo para a minha igreja, para que a minha igreja seja ousada, para que ela possa pregar o evangelho, para que ela possa viver o evangelho de forma integral. Eles precisam ver isso em mim. Se eles vão ver na minha pessoa um pastor medroso, que não vai falar de Jesus, que não vai se relacionar com as autoridades, que não vai viajar para o Iraque e vai chegar perto do Estado Islâmico, ou ver bomba explodir na Síria, como eu vi, explodiu na minha frente, está gravado, está lá no meu Instagram. Se eu não dou o exemplo dessas coisas, a igreja não vem atrás.
Então, como pastor de uma igreja local, aqui, eu me vejo com esse coração com eles, né? Então, isso me dá essa liberdade toda que eu tenho por aqui. Eu ia te perguntar, tinha uma pergunta aqui que eu já tinha preparado, eu acho que vai linkar com essa pergunta anterior do pastor André. Eu ia perguntar exatamente como é a sua relação com as autoridades desses países que você trabalha, né, com os militares, com o Estado Islâmico, com os radicais, né, como você já citou que já teve contato, né, acho que muitas pessoas têm essa curiosidade, né, como que o missionário vai se portar diante de uma autoridade dessa? Claro. Keila, também essa é uma ótima pergunta e tem a ver com aquela quebra de paradigmas, né? Eu cheguei aqui no início com aquele medo, meu Deus, eu tenho que escrever arroba toda vez que eu escrever a palavra Jordânia, né? Aquela coisa, não, você tem que escrever, tudo você tem que falar em código, você está sendo toda hora monitorado, tem gente, câmera, não sei o quê, e eu vim com aquela coisa, já tendo tido experiências desse tipo em outros países, que realmente o monitoramento desse nível é realmente muito, muito presente. Eu cheguei aqui assim, meu Deus, né, que eu tenho que tomar cuidado com tudo. Mas conforme eu fui me relacionando com as pessoas, eu comecei a ver que elas eram muito mais amorosas, abertas, hospitaleiras, receptivas, não só a nós como família, mas também a mensagem do Evangelho, do que as histórias e a mídia estava me pintando. Eu tinha aquela imagem do muçulmano do terror, e especialmente vindo para cá no contexto de ascensão do Estado Islâmico, mas eu fui me deparando com oportunidades de estar em contextos extremamente difíceis e de ver que essas pessoas, elas não eram o que eu imaginava que elas fossem. E já de imediato, Deus começou a quebrantar o meu coração para que eu não me relacionasse com elas, ou eu não me aproximasse delas, ou eu não fizesse amizade com elas, partindo de pressupostos que não condiziam com a mensagem do Evangelho. Jesus, ele olha para nós com um olhar de compaixão, um olhar de amor, um olhar de perdão, um olhar de sacrificial e tudo mais. Então, se eu chego olhando para uma pessoa com medo do que ela pode me fazer, olhando para ela como se ela fosse me atacar, ela vai me perseguir, aí que eu não ia conseguir pregar o Evangelho para elas mesmas. Então, conforme eu comecei a me relacionar, eu comecei a dar cada vez mais passos fora da caixa, e nesses passos eu fui tendo experiências muito especiais. Talvez aí, pensando nesse gancho que você falou, uma das experiências que mais me marcou, em 2015, vocês devem se lembrar, né, até quem está aqui nos acompanhando agora, daquele caso lá dos cristãos cóptas que foram degolados naquela praia na Líbia. Né? Eu tenho um culto hoje especial para a comunidade egípcia. E os egípcios aqui na Jordânia, né, são mais de 700 mil imigrantes, trabalhadores aqui, é uma comunidade muito forte. E tem muitos que são cristãos, porque o Egito tem 10 milhões de cristãos cóptas. Então a gente está falando de uma comunidade muito grande de cristãos ali no país. E muitos deles vêm de uma região chamada Mínia, no interior do Egito, bem no meio do Egito. E aqueles cristãos que foram degolados na Líbia, eles vieram de vilarejos nessa região de Mínia. E desde 2010 eu tenho tido experiências nessa região, antes mesmo de me mudar para o Oriente Médio. Então eu sempre tive uma paixão por aquela região, e pela igreja cópta que vive naquela região, que é uma igreja muito forte, que prega o evangelho, que expulsa demônio, Deus usa com curas. É assim, impressionante. Eles são cristãos que estão ali em comunidades há 2000 anos. O evangelho foi pregado pelo evangelista Marcos. Então, o evangelho chegou lá e a igreja foi plantada há muito tempo atrás, e eles continuam vivendo assim de uma forma intensa o evangelho, especialmente naquela região. E aí, aqueles cristãos daquela região foram lá degolados, e muitos dos membros da minha igreja eram amigos daqueles que foram degolados. Então, a gente estava acompanhando aquelas famílias desde o início de dezembro de 2014, quando alguns deles já estavam sendo sequestrados. Eles foram degolados no final de janeiro, o vídeo saiu ali no começo de fevereiro. Mas a gente já estava orando por eles, né, que estavam sequestrados, e no dia que o vídeo saiu, eu me lembro que eu saí do culto, né,
e eu recebi mensagem dos irmãos da igreja, olha, o Estado Islâmico publicou lá o vídeo, né, uma mensagem do Estado Islâmico para a Nação da Cruz. E ali eu fui assistir um vídeo de 20 e poucos minutos. Eu lembro que eu fiquei dias sem dormir, vendo as imagens terríveis daqueles irmãos, né, sendo assassinados. E pegamos o primeiro voo e começamos a trabalhar com os familiares dos mártires lá no Egito. Eu fiz 5 viagens em 2015 para encorajar aquelas famílias dos mártires. Mas logo que eu cheguei nos vilarejos, comecei a visitar os órfãos, as viúvas, os pais, as mães. A maioria deles tinham entre 20 e 30 anos de idade. Então eu ouvi todos os testemunhos, as histórias dos parentes, uma história mais impactante que a outra. E ali eu comecei a notar que a comunidade muçulmana daquela região, que era totalmente controlada por um grupo chamado Irmandade Muçulmana, que é reconhecido como um grupo fundamentalista islâmico, um grupo terrorista, né, que chegou a ter poder no Egito, né, eles chegaram a ter um presidente, o Mursi, o Mursi, que foi o antes do presidente atual, foi deposto por causa da questão da islamização e da fundamentalização do país. Esse grupo que, em 2013, o ano anterior da minha chegada no Oriente Médio, eles tinham queimado mais de 80 igrejas na região, queimado. Tem vídeos na internet, tem tudo mais. Eu estava com viagem pronta e ali a minha viagem foi cancelada em 2013 por causa disso, do ataque àquelas igrejas. Eu tive a oportunidade de, naquelas viagens de 2015, ir nas mesquitas e começar conversas de reconciliação com aqueles que eram reconhecidos como terroristas da Irmandade Muçulmana. E Deus foi tão gracioso que eu orei em nome de Jesus em pelo menos 5 das mesquitas que eu visitei. Eu conversava com aqueles líderes islâmicos e a gente discutia sobre reconciliação e depois eu pedia para orar em nome de Jesus. E eu orava em nome de Jesus dentro das mesquitas e eles me permitiam fazer isso. Os mesmos terroristas, que realmente eram fundamentalistas ali, que tinham queimado igrejas 2 anos antes naquela região. Então, você vê, a gente pensa, não, é impossível falar de Jesus para esses caras. Mas eu poderia contar muitos testemunhos de como, em cada uma das minhas visitas, até eles estavam abertos a ouvir a mensagem do Evangelho. Homero, você sabe que eu... Rapidinho, pastor. Só ele falou desse episódio, né, dos cristãos pobres. E você sabe que eu ouvi o testemunho de um dos terroristas que se converteu? Eu escutei lá em Campinas, numa igreja. Ele foi no congresso da Dunamis. É claro que ele não usou seu nome, nem falou de onde era, nem falou onde morava agora, mas ele fugiu do Estado Islâmico, como muçulmano ainda, porque ele disse que não aguentava mais tanta atrocidade. Ele explicou como é que eles gravavam os vídeos, sabe? Aquele vídeo já era o 30º que eles gravavam e tal. E era uma tortura muito grande, nem ele aguentou mais. E aí ele fugiu para outro país, e nesse outro país ele orou, né? E ele disse: Deus, Jesus, se você existe, não é possível que aquelas pessoas estejam dispostas a sofrer tudo aquilo se você realmente não existe, né? E aí Jesus apareceu para ele, e aí ele se converteu. Ele estava naquele vídeo. Glória a Deus. Ele aparece naquele vídeo, lógico que ninguém sabe quem é, né? Sim. Mas Deus está salvando, né, esses caras. Está salvando, e eu poderia contar inúmeros testemunhos. Para a glória de Deus, eu tive o privilégio de fazer 150 batismos já, nesses 7 anos, dos quais 50 são, né, convertidos aqui desses grupos. Então, e de várias nacionalidades. Eu poderia contar muitas histórias aqui. Alguns dos meus filhos na fé foram sequestrados, torturados e passaram por todo tipo de situação. Então tem realmente perseguição e especialmente por parte da família, eles vão sofrer muito, mas Deus está trabalhando e os corações estão abertos. Sim. Pastor Kleber. Não, ele falou aí que nós estamos vivendo num mundo globalizado. Então, a minha dúvida vai numa outra direção, mas que tem a ver com essa questão, esse contexto de perseguição. Se a pressão internacional ela ajuda a diminuir a perseguição, se a pressão de organismos
de países, de mandatários de países, se isso ajuda a diminuir a perseguição aos cristãos no contexto que vocês vivem aí. Sinceramente, né, com a experiência que eu tenho de todos esses anos, inclusive com grandes organizações internacionais que trabalham com o que a gente chama de advocacy, né, ações institucionais como essas que o senhor mencionou, não, a resposta é não. Essas pressões, elas não diminuem a perseguição, mas o que elas ajudam a fazer é trazer atenção e conscientização da realidade da igreja que sofre, e ao mesmo tempo, em alguns casos, não na maioria, mas em alguns casos, ela ajuda na libertação de cristãos que estão presos, ou que estão sendo, foram sequestrados, ou estão detidos por autoridades, torturados. Assim, ela ajuda nesses casos de libertação, por causa dessa pressão internacional, muitas vezes, somente quando isso parte por... a perseguição parte pelas autoridades, né, pelos governos, aí sim essa pressão ela gera algum alívio individual, mas ela não diminui a perseguição. Aliás, o que geralmente acontece é que imediatamente após a soltura ou após enfim, né, a libertação, alguma coisa desse tipo, a comunidade cristã sofre ainda mais, porque é como se a retaliação, né, do governo, das autoridades, fosse muito maior. Um bom caso disso é o Irã, que se você for olhar ali, né, a igreja evangélica no Irã foi praticamente extinta, né? A igreja evangélica institucional, né? A igreja de Jesus no Irã, para vocês terem ideia, é a igreja que mais cresce estatisticamente no mundo. Talvez você não saiba disso, né? A gente está falando de poucas centenas de cristãos evangélicos reconhecidos há 40 anos atrás para cerca de 700 mil. Então, hoje se estimam cerca de 700 mil cristãos da grande comissão dentro do Irã. E a maioria desses cristãos, eles estão em grupos clandestinos, fechados, e se escondem, se reúnem secretamente. Mas até mais ou menos 20 anos atrás, a igreja evangélica ela tinha ganhado uma exponência dentro do Irã. Né? Você tem lá, por exemplo, um famoso líder da Assembleia de Deus que foi assassinado. Eu conheci a esposa dele, a viúva, e os 2 filhos, né? O Haik Hovsepian. E ele foi assassinado porque ele era o presidente da Aliança Evangélica e ele era o presidente da Assembleia de Deus no Irã, e a igreja dele era uma igreja extremamente ativa na pregação do evangelho para todos. Então, eles não pregavam só dentro da comunidade cristã, armenos, assírios e outros grupos que tem dentro lá do Irã. Então, como ele pregava para ali todos da sua nação, infelizmente, né, acabou sendo assassinado, e posteriormente ao assassinato do Haik, começou uma pressão internacional, até a família acabou se refugiando nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo o governo começou uma onda de fechamentos que culminou, alguns anos depois, no encerramento de todas as igrejas evangélicas. Então, hoje não existem mais igrejas evangélicas reconhecidas pelo governo no país. Então, por um lado, a perseguição não tem como diminuir com a pressão. Por outro, também tem que pensar que a perseguição não tem nada a ver com o Islã, não tem nada a ver com o budismo extremo, com o hinduísmo, não tem nada a ver com o comunismo. A perseguição tem a ver com Jesus. E o melhor exemplo disso está nas próprias escrituras, né? Jesus falou: todos odiarão vocês por minha causa. E aí depois a gente vê lá ele falando com Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então a perseguição não tem a ver com governos, a perseguição tem a ver com Jesus. Ideologia, nada disso. Não tem nada a ver. A única forma de acabar com a perseguição é acabando com Jesus no mundo. Enquanto a igreja viveu o evangelho de Cristo, não tem como ela deixar de ser perseguida, porque Jesus só tem uma igreja e a igreja dele é perseguida. A gente que classifica a igreja livre, igreja perseguida, mas na verdade é uma igreja só e ela é perseguida. A perseguição é característica
bíblico-teológica da definição de quem é a igreja. A igreja é perseguida. Uma igreja que não é perseguida tem que considerar se é igreja ou não, seja no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. É lógico que os níveis de perseguição vão variar. Aí no Brasil você vai perder amigos, você vai perder oportunidade de emprego, porque você não vai ser corrupto, você vai ser chamado de crente maluco, fanático, seja lá o que for. Você vai talvez até ser. Aí no Nordeste tem muito, né? No sertão lá, você vai ser. Eu tenho um amigo que gente lá no vilarejo lá do Ceará saiu correndo atrás dele com um facão, porque ele estava pregando evangelho no vilarejo. Então, lá numa cidadezinha lá anterior. Então, assim, isso vai acontecer. Aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, aconteceu um caso que ilustra o que você está dizendo, de uma mulher que foi adotar uma criança e ela foi rejeitada por causa das posições cristãs dela. Agora no Rio Grande do Sul. Ó, e se você for para Foz do Iguaçu, pastor Kleber, lá, você vai encontrar caso de perseguição de brasileiro que mora lá porque está pregando e vivendo evangelho. A comunidade islâmica ali tem gente de tudo quanto é lugar do mundo, e você vai ter brasileiro muçulmano que mora em Foz e nas cidades da região e que se converte e que é perseguido. Então, o fato de estar no Brasil ou não, pega aí, eu me recordo mais ou menos acho que uns 15 anos atrás, daqueles casos intensos que aconteceram de perseguição aos missionários que trabalhavam com povos indígenas. Até gente de dentro da FUNAI estava perseguindo lá os missionários da Jocum e outros missionários que atuavam ali no norte do Brasil. Então, assim, e a gente está falando de ameaça de morte, de gente que tem hoje visto de refugiado e é brasileiro nos Estados Unidos por comprovação de perseguição religiosa que sofreu lá naquela época por causa da questão de pregar o evangelho para indígena. Então, assim, você pode sofrer perseguição em vários níveis variados em qualquer lugar do mundo, mas e você só vai sofrer perseguição quando? Quando você for igreja, porque Jesus falou que bem-aventurados são os perseguidos. Paulo falou, se quisermos viver piedosamente Cristo Jesus, seremos perseguidos. A gente não tem... Paulo falou que nós temos um privilégio, que é o de partilhar dos sofrimentos de Cristo. Você vai ler a carta de 1 Pedro, é só falando de perseguição, e ele ainda fala lá que se sofrer como cristão, antes de não se envergonhe, glorifique a Deus. Então, tipo, a gente tem que dar glória a Deus se a gente está sofrendo. Igual Pedro, quando saiu de sua primeira prisão. Né? Os irmãos lá dando glória a Deus, Pedro saiu da prisão, aleluia. E Pedro olha para Deus e fala, Senhor, obrigado porque o Senhor me achaste digno de sofrer pelo nome. E a gente fica aí, né? A gente tem que ficar feliz, porque se a gente está sofrendo por causa da mensagem, é porque a gente está carregando a cruz. As pessoas confundem o que é carregar a cruz com os sofrimentos da vida. Sofrer o meu divórcio, ou minha situação na família, ou a pandemia, ou a enfermidade, ou um câncer, ou a doença. Eu estou carregando a minha cruz. Não, irmão, não está carregando nada, querido. Carregar a cruz é sofrer igual a Cristo, que sofreu carregando a cruz por causa da mensagem do Evangelho. Quando eu e você sofremos por causa da mensagem, é que a gente está carregando a cruz. E todo discípulo que carrega a cruz é digno de ser chamado de discípulo. E se ele não carrega a cruz, Jesus mesmo falou que ele não é digno de ser chamado de discípulo. Então, assim, não tem jeito. A gente tem que sofrer e tem que ficar feliz que está sofrendo por causa de Jesus. Né? A gente tem que ficar triste se a gente está sofrendo porque a gente fez, né, coisa errada. Mas se a gente está fazendo o que é certo diante de Deus, está fazendo o evangelho, seja aqui no Oriente Médio, seja no Brasil, seja lá na Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo. Se a gente está sofrendo, a gente está todo mundo no mesmo barco. Porque quem sofre por causa de Jesus é igreja. Então a gente está aí. Gente. Alguma pergunta, pastor André? Eu tenho. Meu microfone está desativado. Falando em sofrimento e no privilégio, né, desse sofrimento, rapaz, eu estou perplexo aqui, eu estou boquiaberto com a sua história. Eu fico imaginando você falando de Jesus Cristo numa mesquita. Então, assim, isso é radical demais, cara. É insano demais. É muito fora do que eu visualizava sobre o trabalho de um missionário, de um pastor no contexto onde você está. Isso é incrível.
Mas falando em adversidades, em circunstâncias difíceis, eu queria abrir aqui um espaço para você compartilhar uma situação de adversidade insana aí que você passou, que você enfrentou, para compartilhar com a gente também, né? Porque nem tudo são... Você hoje, graças a Deus, entende, faz a leitura, sabe o que pode falar, sabe o que pode fazer, sabe onde entrar, onde não transitar, né? Mas eu queria que você compartilhasse com a gente alguma bucha que você enfrentou aí no seu trabalho. Puxa, eu poderia contar várias histórias. Eu vou contar uma pessoal e vou contar uma de um filho na fé. Duas histórias talvez aí muito marcantes para mim, né? Eu esperei para entrar na Síria por muitos anos, né? Assim, a gente teve a oportunidade de começar o ministério já fora da Jordânia, estando na Jordânia, fazendo coisa na Jordânia desde o começo, e o Iraque foi o país em que a gente trabalhou muito ativamente desde o início, e eu orava e pedia a Deus, eu quero entrar na Síria. E o Espírito Santo falava não, né? Assim, não. E oportunidades não faltavam, né? Até que, então, em 2017, surgiu mais uma vez uma oportunidade. Eu falei, Senhor, eu quero ir para a Síria. Surgiu essa oportunidade. E o Espírito Santo falou, é agora. E aí daí eu, na minha primeira viagem para a Síria, para ministrar em algumas igrejas lá no país, né? Eu tenho uma rede de contatos muito boa aqui na região, e Deus me deu a oportunidade de ministrar em algumas cidades, e uma delas era a região de conflito. Então, fui lá tinha ministrado na capital, fui para o norte do país para ministrar em uma pequena igreja no sábado e uma igreja no domingo de manhã. E aí estou eu lá no sábado à noite na casa do pastor, e ele falou, olha, Homero, eu vou precisar pegar uma pessoa no Líbano e voltar para cá. Então, você fica aqui na minha casa, e o filho dele estava com a esposa e na casa de um outro parente, e eles estavam no culto no sábado à noite, mas eles não ficaram na casa. E eles falaram, você fica aqui. Eu estava sozinho na casa. E na Síria você tem uma questão dos horários que você tem energia, horários que você não tem energia. Então, tipo, deu umas 6 horas da tarde, acabou a eletricidade, e eu naquela casa no norte da Síria. E aí eu comecei a falar, tá, Senhor, né, tô em paz, eu tô tranquilo, eu já tinha tido experiências perigosas, mas assim, agora eu tô literalmente sozinho aqui nesse lugar, né? E nossa casa, assim, era muito simples, mas era muito simples. Eu dormi num colchão no chão, e estava muito quente, e eu deixei as janelas abertas, né? Tinha aquele negócio do mosquiteiro, né? E eu deixei as janelas abertas para entrar um ar, estava muito quente. E era tipo nesse período do ano, em junho. E aí eu sei que, de repente, começou um tiroteio. Eu ouvi no som das metralhadoras, eu falei, meu Deus. Aí eu falei, acho que eu vou fechar essa janela. Eu sei que eu peguei o celular, tá no Instagram isso, eu postei no Instagram alguns dias depois. E tá no meu stories aí da família Aziz. E eu, assim, com roupa pijama, assim, falando, gente, eu não tô no Brasil, não tô no Rio de Janeiro, não. Isso aqui eu tô na Síria, isso aqui é barulho de tiro. Aí você só ouve assim, aquele, o barulho da metralhadora, né? Aí eu sei que eu fechei a janela, né? Fiz lá uma oração, falei, Deus me dá paz, e aí, beleza, dormi, parou o tiroteio, e eu fiquei lá de boa. Na manhã seguinte, de manhãzinho, o pastor chegou, me levou para uma cidade do lado onde eu ia pregar na igreja, eu contei a experiência para ele, e aí preguei na igreja lá de manhã, e a gente começou a voltar para a capital, para Damasco, porque eu ia pregar 3 cultos lá, sexta, sábado e domingo, na Igreja Batista, que é a nossa igreja parceira lá na capital. Aí, no caminho de volta, a gente estava no meio da estrada, assim, a gente passou por uma cidade muito destruída, e eu estava assim, tava muito cansado, né? Foi uma semana, eu preguei pra caramba, viajei pra caramba de um lado pro outro, estava muito cansado. E aí eu sei que eu estava sentado assim no carro, né? O pastor estava dirigindo, o filho dele pequenininho, deveria ter uns 8, 9 anos de idade, sentado atrás, e de repente eu só ouço um barulho assim, BUM! Aí eu falo, meu Deus, né? O pastor toca no meu braço assim, Homero, olha, aí é cogumelo da bomba, assim.
né? E aí eu peguei o celular, comecei a filmar, então tá no Instagram isso também. Aí comecei a filmar, você vê o cogumelo, né, subindo, o preto da bomba, e aí o pastor parou, assim, tinha um veículo militar, né, na beira da estrada, o pastor morrendo de medo por causa do filho dele, parou o militar e perguntou, tá, e aí, a gente tem que passar por ali. Ele falou, não, pode passar, é seguro. Tipo, seguro como? Os caras acabaram de explodir uma bomba. E aí o pastor olhou pro soldado e falou, Mera, a gente vai com o carro bem rápido. Aí eu filmando no celular aqui, né? E aí o pastor acelerando o carro e a gente passando no meio da fumaça. A bomba tinha explodido na lateral a uns 800 metros da gente, assim. A bomba explodiu na lateral da estrada, assim, né? E aí a gente foi passando pela cidade, né? E o pastor falou que várias vezes, quando ele tinha ido ministrar nessa igreja que a gente tinha ido no norte, ele tinha que, e às vezes ele estava sozinho, ele acelerava, ia tipo 130, 140 por hora, por causa dos atiradores de elite, né? Os caras atiravam nos veículos que estavam. E eu tenho fotos do carro do pastor Ami com balas que acertaram no carro dele quando ele estava nessa estrada a milhão, né? E ele falou, Mera, a gente agora vai ter que correr. Eu sei que nesse dia, quando eu cheguei na igreja lá em Damasco, aí foi pela primeira vez na minha vida, assim, depois de já ter passado por muitas outras experiências que eu poderia contar aqui, mas pela primeira vez pesou no meu coração. Quando eu cheguei em Damasco, eu pensei assim, olha, e se tivesse acontecido alguma coisa? Porque eu tenho 3 filhos, eu tenho uma esposa, e a gente não tinha, a gente tinha um plano, a gente tem um plano para situações emergenciais, mas uma coisa é você elaborar um plano num papel e outra coisa é você pensar, se eu tivesse morrido, a minha esposa ia ter que abrir minhas contas bancárias, ia ter que fazer uma pá de coisa, ia ter que ligar para a embaixada, ia ter que, sei lá como eles iam fazer para pegar meu corpo na Síria. E aí isso bateu no meu coração. Foi um fim de semana difícil, porque pela primeira vez eu tive um choque comigo mesmo, de que eu, apesar de tantos anos de ministério, e não é que eu fiz nada imprudente, eu nunca tenha pensado na família ou coisas do tipo, mas é algo que assim eu tinha que passar a considerar com muito maior seriedade em oração, em compromisso com Deus, eu e a família, porque é um ministério de risco, né? Especialmente quando eu viajo para esses lugares mais malucos que ninguém quer ir, né? Nossa. E aí eu contei uma história pessoal, mas vamos seguindo aí. Aí você disse que ia contar uma história de um filho na fé. Mas deixa eu ver se vocês têm mais alguma outra pergunta, senão eu solto uma aí. Tem sim. Tem uma última pergunta aqui de Keila. Ela preparou. Legal. Ela tem mais duas perguntas, na verdade, mas eu acho que dá para mais uma pergunta dela. Manda brasa. A questão você falando de tiroteio, né, de bomba, aí eu estava até lembrando dessa pergunta mesmo. Em relação aos conflitos, né, Israel e Palestina, a guerra que estourou um dia desse, como que foi essa situação para vocês aí que estão na fronteira, né? Tá. Qual a repercussão na sua vida? Olha, muito grande, muito grande. A gente tem que pensar que são 2,2 milhões de palestinos morando na Jordânia, dos quais, historicamente, apenas 700 mil se oficializaram, tiraram sua documentação, tendo essa possibilidade, porque são considerados refugiados aqui, diferente de outros grupos que são requisitantes de asilo, né? Eles usam a Jordânia para ir para outras nações. Os palestinos vivem aqui e se tornaram cidadãos, têm passaporte jordaniano. Então, eu tenho muitos membros na minha igreja, eu tenho muitos amigos na própria região dos territórios palestinos, inclusive Gaza, que têm sofrido e sofreram ao longo desses anos com toda essa questão do conflito. Paralelo a isso, alguns dos meus melhores amigos de vida são judeus messiânicos, né? Um dos meus melhores amigos é um pastor judeu messiânico. Então, eu tenho, assim, muito carinho também por essa parte da igreja, que é uma parte da igreja que sofre, especialmente essa que vem de contextos familiares de judaísmo ortodoxo em Israel. Então, eu tenho bastante empatia com essa realidade. Também,
viajo para essa região desde que cheguei no Oriente Médio, antes mesmo de se mudar para cá, né? Uma das minhas primeiras viagens foi para Israel-Palestina. Então, para ministério, não para turismo. Então, desde 2010, eu venho trabalhando em prol da igreja nessas regiões ali. Eu, particularmente, tive também uma experiência lá em 2016, que eu tenho uma foto disso, até esses dias eu estava buscando essa foto, eu não posto ela porque, por questões mesmo do meu trânsito em Israel, não convém, né? Eu dirijo, eu posso entrar em Israel com meu carro e tudo mais, por causa da relação, do meu visto na Jordânia, essas coisas todas, então essas coisas é preferível eu não deixar realmente pública, mas eu estava uma vez lá em Belém, e andando nas ruas ali, eu tinha ministrado lá na Faculdade Bíblica de Belém, eu estava junto com o presidente da faculdade, que é um grande amigo meu, o pastor Jack Serron, e a gente estava saindo da faculdade, e de repente, na noite anterior, um jovem palestino tinha morrido num protesto, na rua da faculdade, e era realmente uma pessoa associada ao terrorismo, que estava no meio dos protestantes pacíficos e se tornou alvo ali dos militares israelenses, e realmente foi comprovado que era uma pessoa envolvida com o terrorismo. Mas a população estava agitada, né? Então a gente saiu da universidade, de repente veio aquele tipo carro do Bop, né? Aquele cangurão, aquele caveirão, né? Começou a vir assim, e aí a criançada, os adolescentes, vieram todos e começaram a atacar pedra no caveirão. E eu tirei uma foto com o celular, e aí o caveirão foi e começou a tirar a bomba de tipo gás, né, de fumaça, sei lá o que é aquilo, e pegaram uma arma de água que eles têm no carro e começaram a tirar água nesses meninos, né? E aí o Jack Serron olhou para mim, né, o pastor falou, acho melhor a gente ir embora, né? Vamos embora antes que a coisa fique pior. E aí ele me deu uma carona até a saída, né, o checkpoint, e de lá eu continuei com as minhas atividades no país. Então, já tive experiência de ver isso, né, de ver o conflito realmente acontecer. Tenho discípulos que são palestinos, aliás, um deles eu discipulo amanhã, toda quinta-feira a gente se une para estudar a Bíblia, então acompanho de perto o sofrimento deles, né, diante desse contexto. E aqui na Jordânia a gente viu os protestos, a população foi para as ruas, a população não parava de falar disso, de postar, de publicar, e a gente sente essa tensão no ar, justamente porque a gente está num país que, de 9,5 milhões de habitantes, tem por volta de 2,2 milhões de pessoas que se identificam como palestinas. Então, tudo que acontece lá, pipoca aqui. Além do que, o próprio rei da Jordânia, ele detém um poder político muito especial dentro da esplanada das mesquitas. Então, sempre que acontece alguma coisa na cidade velha de Jerusalém, a sociedade jordaniana pressiona o rei da Jordânia para ele se posicionar diante das coisas que acontecem lá. Então a gente está sempre diretamente envolvido com tudo que está acontecendo lá, né? Orem pela igreja nessa região. Eu estou conversando, eu estou mentoreando, né? Tendo prazer, assim, eu me sinto pequeno até para falar isso, mas eu estou tendo o privilégio de mentorear o pastor Hanna, que é o pastor da Igreja Batista de Gaza, no início de projetos na área de desenvolvimento comunitário. Então, né, por causa do meu background com a Mais, a gente tem um histórico de desenvolvimento comunitário, então a gente começou essa relação, eu preparei para eles o diagnóstico comunitário, e se tudo der certo, entre os meses agora de julho e setembro, eu vou fazer a minha primeira visita na faixa de Gaza. Então, orem por isso, eu estou muito feliz. Eu orei por anos e Deus me impediu, assim como foi para a Síria. Quem sabe eu vou ter alguma experiência maluca lá. Deus está guardando alguma coisa especial para mim ali, eu não sei. Mas chegou o momento, Deus me deu paz, e eu estou organizando essa viagem que deve acontecer agora entre julho e setembro. Orem aí pela minha primeira viagem à faixa de Gaza. Olha que maravilha. Nossa, que massa, que bênção, pastor Homero. A gente teria aí muita coisa para conversar com você, por causa de várias ramificações, né, em tantas circunstâncias aí que você tem colocado, mas o nosso bate-papo está chegando, o nosso encontro está chegando ao fim.
Bom, pastor, tem uma solução. Posso fazer uma sugestão? Para todo mundo que está nos assistindo aqui, quando eu estiver no Brasil aí novamente, me convida para uma refeição no Mangai e eu conto todas as histórias. E aí, assim, pode ser cada refeição um membro me leva, aí eu vou lá, a gente vai conversando, vai ser assim de boa, tranquilo. E tá resolvido, né? Combinado. Pastor Kleber. Não, é uma boa ideia, né? Tem muita história, então vai matar a saudade da comida nordestina e brasileira. Eu só quero chamar a atenção de quem está nos acompanhando para os canais de comunicação da família Aziz. Você viu aí o site familiaaziz.org. Você não está afim de entrar no site, entre no Instagram e na bio, onde tem o nome do pastor Aziz, tem um link que leva você a uma página muito pequenininha e você vai saber como ofertar, ser parceiro e abençoar o ministério da família Aziz, né, com R$50 ou com qualquer valor que você desejar, uma oferta única, uma oferta mensal, mas abençoe esse ministério tão importante e tão lindo que a família Aziz tem no Oriente Médio, né? É um privilégio fazer parte desse ministério, é um privilégio, né? Então, para a gente já é um motivo de gratidão. Tem um cabra com um pezinho no Nordeste, mas tão abençoado e tão abençoador aqui com a gente no nosso Papo de Primeira. Eu vou pedir ao pastor Kleber para orar pela vida do pastor Homero. Só uma pergunta, não é uma pergunta, só, a esposa dele é de Recife, ele é de onde? Eu nasci em São Paulo, mas meu pai é carioca e minha mãe é paulista, então eu sou uma mistureba aí. O Brasil é assim, é uma beleza. Vamos orar, então. Nós queremos agradecer a Ti, ó Deus, porque foi uma noite tão inspiradora e desafiadora. É bom ver, Senhor, a dimensão, a amplitude da Tua igreja como extensão do Teu reino espalhada no mundo. E saber que quantos irmãos queridos, como nas Escrituras dizem, são de tribos, línguas, raças e nações. Queremos louvar a Ti pela vida e pelo ministério do pastor Homero, por sua família, e porque, Senhor, ele tem sido uma bênção na vida de missionários e na vida da igreja, na vida de pastores. Oramos por ele, para que Tu fortaleças no meio das lutas, abençoa sua família, seus filhos, e, ó Deus, oramos pelo sustento dessa obra, que Tu estejas usando a fidelidade dos Teus filhos, ó Deus, para ajudar o Teu servo a cumprir o chamado que Tu deste a ele e ajudá-lo no sustento, Senhor, de suas necessidades, para sustentar sua família, seus filhos, mas também para as viagens e para as necessidades do ministério. Muito obrigado, Senhor, por esse testemunho que tanto nos edificou, que tanto nos impactou. Que ele seja instrumento Teu na vida da Tua igreja, para a glória do nome de Jesus. Amém. 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 Homero, Deus abençoe a sua vida, o seu ministério. A IPI do Natal está de portas abertas para você. Quero aqui também agradecer a nossa querida Keila por nos trazer. Né? Foi uma bênção, Keila. Foi maravilhoso. Demais. Valeu muito a pena. Muito, muito a pena. E eu tenho certeza que o pessoal que assistiu ficou triste, porque queriam interagir, queriam perguntar, e porque acabou. Mas aí, pastor André, pode entrar lá nos canais, né, de mídia dele e se comunicar com ele. O bom é isso. Pode mandar mensagem. Curiosidade, vai suscitar curiosidade. Vai suscitar curiosidade, você vai querer tirar dúvida. E vai seguir também, né? No Instagram, nos canais. Não, e de repente você está com disposição de ir para o Oriente Médio, servir a Deus no Oriente Médio, e você já viu que não é aquela coisa, né, que a gente, aquela compreensão que nós temos de 30 anos atrás, né? Exato. Então, veja, converse com o Homero, quem sabe, Deus tem algo muito especial para fazer na sua vida,
A gente tem uma casa de hóspedes, pode vir. Pode vir. E pode se vir remotamente também, não pode, Homero? Pode também. A gente tem atividades que as pessoas podem se envolver. Pode falar com a gente que tem bastante trabalho. Que maravilha. Então... E se vier para cá, tem que trazer uma tapioca. É o preço para poder vir. Ai, maravilha. Eu vou encomendar a rodo. Tá fácil, Olha, então. Tá muito fácil. Mas lembrando que essa iniciativa da nossa missionária Keila é uma estratégia de que todo mês, no Papo de Primeira, nós tenhamos um missionário como Homero, né, um pastor que está num contexto transcultural, trazendo para uma das nossas sextas-feiras um encontro especialíssimo como esse, né? Então, assim, a missionária Keila já está entrando em contato com outros missionários e todo mês nós vamos ter uma edição especial do Papo de Primeira em fusos diferentes, né? Nós teremos em breve uma da Ásia, né? Keila já está fechando outro e vai ser uma bênção para a gente e para vocês ouvirmos essas experiências fantásticas. Que Deus nos abençoe. Homero, não desligue, fique aí, a gente vai encerrar com a nossa vinheta, e a gente depois vai bater um papo com você. Legal. E você que está em casa, até a próxima sexta-feira e venha para o nosso culto presencial. Não deixe de se inscrever e de mandar a sua mensagem na nossa lista de transmissão. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até o início do século XX, Natal era uma cidade provinciana, ritmo lento, 2 bairros apenas, a Cidade Alta e a Cidade Baixa, a Ribeira. Mas na virada do século, do seio dessa cidade pacata, uma nova começa a irromper. E uma série de transformações urbanas alteram a dinâmica da capital norte-riograndense. Surgem novos bairros, novas formas de sociabilidade, novos meios de transporte, os cinemas, os clubes, o teatro, a luz elétrica. E também novas expressões de fé e de espiritualidade. No final do século XIX, chega o presbiterianismo. E em 1911, no mesmo ano em que a cidade recebe o Serviço Público de Iluminação, um grupo de irmãos da Igreja Presbiteriana do Natal adere ao movimento independente, que levantava a bandeira de um protestantismo autêntico e genuinamente brasileiro, livre da tutela dos missionários norte-americanos. Nesse mesmo ano, a Comissão Nacional de Missões da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil envia a Natal o reverendo Manuel Machado, que no dia 20 de abril, aqui na Rua João Pessoa, dirige um culto solene, no qual assume jurisdição sobre 54 adultos e 28 crianças. Nascia a segunda igreja protestante de nossa cidade, a primeira igreja presbiteriana independente do Natal. E esse é só o começo da história da nossa igreja, que ao longo dos anos tem gerado muitos frutos para o reino de Deus. É uma história de muitas lutas, de muitos desafios, de muitas contradições, é verdade. Mas também uma história de muitas vitórias. E hoje, cabe a nós darmos continuidade a esse movimento e anunciarmos às próximas gerações, louvarmos, proclamarmos os feitos de Deus na história da humanidade, na história da nossa comunidade de fé.